Pare tudo e ouça com atenção. Você não clicou neste vídeo por acaso. Há momentos em que o céu rompe o silêncio e fala. Esta mensagem não é apenas uma história bíblica, é um alerta espiritual. Um chamado para quem ainda sente que há algo errado neste mundo, algo urgente, algo invisível. Deus está falando, mas poucos estão ouvindo. Este pode ser o último aviso antes do abismo, antes que tudo mude, antes que seja tarde demais. Se você está assistindo, é porque ainda há tempo, pouco tempo, mas ainda há. Então ouça com o coração e prepare-se, porque o que vem agora vem do alto. As multidões seguem seu caminho, os olhos fixos nas telas, os ouvidos ocupados com vozes do mundo. O tempo passa como um sopro, mas poucos percebem. O céu ainda fala, mas quase ninguém ouve. Ainda há profetas, ainda há sonhos, ainda há visões. Mas será por quanto tempo? Desde os dias antigos, Deus sempre falou ao seu povo. Como diz Hebreus 1, 1-2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ele nunca deixou o homem sem aviso. Em cada geração, ele enviou sinais. E mesmo agora, quando o mundo está mais distraído do que nunca, ele ainda fala. Mas quem está ouvindo? Jesus alertou em Mateus 24, 37-39, que os últimos dias seriam como os dias de Noé. O povo comia, bebia, casava-se, como se nada estivesse para acontecer. Até que veio o dilúvio. Hoje, os sinais estão por toda parte. Guerras, fomes, terremotos, o amor se esfriando, tudo exatamente como profetizado. Mas a maioria vive como se a eternidade não estivesse prestes a bater à porta. Deus está dando o último alerta. Um chamado não para os religiosos, mas para os despertos. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. É o próprio Cristo que está chamando, ainda esperando que alguém ouça. O tempo da graça ainda não terminou, mas a porta começa a ranger. O silêncio que virá será assustador. Em Amós 8:11 está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E esses dias estão às portas. Muitos correrão de um lado para outro, buscando uma palavra, uma direção, um consolo, mas não encontrarão, porque ignoraram quando o céu ainda falava. Deus ainda usa pessoas simples, ainda levanta vozes no deserto, ainda toca corações com visões e sonhos, como prometido em Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Mas o mundo os ridiculariza. Riem dos que alertam, zombam dos que choram pelos pecados da nação. Há sinais nos céus, nas estações, nas nações. Há um clamor nos corações dos que discernem. O Espírito Santo ainda sussurra aos que se calam para ouvir. Mas a correria, o barulho, a distração abafam essa voz. Assim como no passado, quando Jerusalém não reconheceu o tempo da visitação de Deus, Lucas 19:44, muitos hoje ignoram o que está diante de seus olhos. E o que fazer diante desse último alerta? Ouvir. Silenciar o mundo por um momento e voltar-se à palavra. Buscar a presença de Deus enquanto ainda pode ser achado. Isaías 55:6. Arrepender-se, abandonar os caminhos tortuosos, voltar à simplicidade do Evangelho. Deus não deseja que ninguém se perca. Ele avisa antes de julgar. Ele chama antes de silenciar. Lembre-se de Apocalipse 2:3, as cartas às igrejas. Em todas elas, há uma frase repetida: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um convite à escuta, à sensibilidade espiritual. O Espírito ainda está falando, mas não por muito tempo. Talvez você tenha sentido isso, um aperto no coração,
Um sonho que parecia mais real que a própria vida. Um chamado para orar de madrugada. Uma urgência que você não sabia explicar. Não ignore. Pode ser o último alerta de Deus para você. A humanidade já ignorou alertas antes. Sodoma foi avisada, Nínive teve uma chance, Jerusalém foi visitada pelo próprio Filho de Deus. E agora, a igreja, o povo que se chama pelo nome do Senhor, está sendo alertado novamente. Mas será que vai ouvir? Deus não fala para entreter, Ele fala para salvar. Ele não avisa por acaso, Ele não envia sinais aleatórios. Tudo o que Ele faz é com propósito, e esse propósito é sempre a redenção, o arrependimento, a salvação. Chegará o tempo em que o céu se calará, e os que zombaram do aviso clamarão, mas não ouvirão resposta. Como as virgens loucas de Mateus 25, 11 a 12, que bateram na porta já tarde demais. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas a resposta será: em verdade vos digo que não vos conheço. Hoje ainda é tempo. Ainda há espaço na arca. Ainda há azeite disponível. Ainda há chance de reacender a lâmpada. Mas o tempo corre. O Espírito de Deus ainda se move, ainda sonda corações, ainda procura os que o adoram em espírito e em verdade. João 4:23. E se você sente esse chamado agora, não endureça seu coração, pois talvez amanhã já não se ouça mais. Esse é o último alerta, um sopro antes do silêncio, uma trombeta antes do juízo, um convite antes da porta se fechar. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem coração, sinta. Quem tem fé, levante-se. Porque Deus ainda está falando, mas quase ninguém ouve. Se esta mensagem falou com você, não esqueça de deixar o like. Isso ajuda o YouTube a mostrar este alerta para mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal Fé e Revelações, se inscreva agora e ative o sininho. Aqui, a verdade da palavra é revelada sem distorções. Que Deus te abençoe.